Neste ponto aqui, nós vamos convergir o nosso estudo para o artigo 22, que eu também não vou fazer a leitura aqui contigo, porque demandaria muito tempo, e a aula ficaria maçante, porque o artigo é demasiadamente extenso. Então, a leitura, você faz uma leitura rápida desse dispositivo depois, e coalescendo ele com as observações que nós vamos pontuar aqui no material, eu não tenho dúvidas de que tu vais compreender essa matéria. Olha lá, o que é importante aqui? Uma observação que tu vais colocar no teu material é que essas medidas protetivas do artigo 22, elas são aplicadas ao agressor. Quais são essas medidas que são aplicáveis ao agressor? Vamos ver rapidamente. Suspensão da posse ou restrição do porte de armas. Certo? Ainda, afastamento do lar, proibição de determinadas condutas. Quais condutas seriam? Proibição de se aproximar da ofendida, ou dos seus familiares, ou das testemunhas, certo? Proibição de manter contato, também com a ofendida, com familiares ou com testemunhas, por qualquer meio de comunicação. Então, se o sujeito estiver intimado que ele não pode manter contato com a vítima por qualquer meio de comunicação, ele não pode procurá-la fisicamente, não pode telefonar, não pode mandar mensagens, ele não pode manter qualquer contato, certo? Ainda, frequentar determinados lugares. É possível que o magistrado determine a proibição de frequentar determinados lugares. Quais locais? Locais em que a vítima costumeiramente frequenta. E ela vai deixar isso expresso quando ela fizer o registro e solicitar as medidas protetivas. Ela vai falar lá para o delegado: olha, delegado, eu costumo ir em determinados locais e eu não gostaria que o agressor fosse nesses locais. Isso é possível? É perfeitamente possível. Outras duas medidas ainda são a restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores e a fixação de alimentos provisórios ou provisionais. No material, observe aí o que está escrito lá no caput, ó. Essas medidas de proteção, elas podem ser aplicadas, veja ali a observação 2, em conjunto ou separadamente, ou seja, o magistrado pode aplicar apenas uma ou várias delas, certo? Em conjunto ou separadamente. Quero também uma observação especial e muita atenção à observação 3 que nós temos aqui no slide e você vai passar aí para o teu material de estudo. A questão do afastamento do lar. É a medida ali do inciso 2. Pessoal, é muito importante que você tenha em mente aí alguns pontos sobre isso. Aqui, nós trazemos também para o nosso estudo o artigo 12C da lei, que autoriza o quê? Ela autoriza o delegado de polícia a aplicar esse afastamento imediato nas cidades que não forem sede de comarca e também nos casos em que não houver um delegado disponível, que qualquer agente policial afaste o agressor do lar. Isso é muito importante, pessoal. Isso, obviamente, é uma medida que vai ser aplicada quando houver risco para a vida ou para a integridade física ou psicológica da vítima. E quando esse afastamento for decretado pelo delegado de polícia ou outro policial, ele deve ser comunicado ao juiz em 24 horas. Esse dispositivo foi questionado pela Associação dos Juízes. A argumentação é de que era um dispositivo inconstitucional, de que essa medida apenas poderia ser decretada por um juiz. E aqui eu quero frisar contigo que no nosso livro de legislação criminal especial comentada, nós já apontávamos que essa medida não está sob cláusula de reserva de jurisdição. Uma coisa é a Constituição Federal colocar determinado instituto em cláusula de reserva de jurisdição. E aí
Obviamente, apenas a própria Constituição poderia quebrar esta cláusula. Porém, esse dispositivo não está constitucionalmente protegido por cláusula de reserva de jurisdição. E então, a Lei Maria da Penha vem e diz o quê? Olha, essa medida constritiva aqui, o delegado vai poder aplicar também. E foi isso que o STF concluiu. Seguindo a nossa doutrina, o STF disse: essa medida não está sob cláusula de reserva de jurisdição. Não é somente um magistrado, um juiz que pode aplicá-la. Isso foi decidido agora, pessoal, no dia 23 de março de 2022. Muito recente, portanto, anote aí o precedente do STF na ADI 6.138.